Oi, gente, o vídeo de hoje é um pouco diferente e quem me segue lá no meu TikTok sabe que eu tô montando um jogo que chama Cara a Cara com mulheres incríveis, mulheres que fizeram a diferença para a humanidade e que infelizmente não têm o reconhecimento que um homem teria se fosse o homem que tivesse feito. Então eu decidi dar mais visibilidade para essas mulheres e vocês gostaram muito disso lá no TikTok. E pediram para que eu falasse mais dessas mulheres, para que eu comentasse mais a história delas, porque 1 minuto é muito pouco e é isso que eu estou fazendo. Eu vou desenhar essas mulheres em formato cartoon, porque é o que eu mais gosto de desenhar. Eu não sou tão boa assim em realismo. Vou começar por Frida Kahlo, mas antes de começar a falar da história dela, eu tô utilizando o aplicativo Procreate. O meu iPad é o iPad 6 e a caneta que eu tô utilizando é a Apple Pencil da primeira geração. Vou falar só bem rapidinho como é que eu fiz esse desenho e, bom, como vocês podem ver, eu gosto de pegar uma foto, colocar por baixo e fazer a estrutura do desenho, tipo, como é que vai ser o formato definitivo. Obviamente, com o passar do tempo, com o tempo desenhando, né, eu vou alterando tudo isso, mas eu gosto de fazer isso só pra eu ter uma estrutura, assim, na minha cabeça. E depois vocês podem ver que eu faço 2 rascunhos, um que é bem bagunçado, que é o azul, e depois com o preto eu já venho dando mais definição. Nessa hora aí eu já tava fazendo os contornos definitivos, mas vamos lá. Frida Kahlo era o nome artístico dela e, pra fazer um resumo, a Frida ela foi uma pintora mexicana que ela foi, assim, muito reconhecida pelos seus autorretratos de inspiração surrealista. E por ser também uma mulher muito à frente ao seu tempo, ela tinha ideias e pensamentos totalmente absurdos para mulheres daquela época. Ela sempre foi muito rebelde e eu vou explicar um pouco dessa rebeldia com o passar do vídeo que vocês vão entender. Frida Kahlo era seu nome artístico, mas o nome inteiro era Madalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Ela nasceu na vila de Coyoacán, no México, em 6 de julho de 1907. Mas como era super rebelde, ela mudou seu ano de nascimento para 1910, que era quando se iniciou a Revolução Mexicana. Filha de pai alemão e mãe espanhola, ela tinha 5 irmãs e ela nunca foi de acordo com aquilo que diziam o que era ser mulher, de como se vestir como uma mulher e como se comportar como uma mulher. Então ela manteve sua monocelha até o final de sua vida como um símbolo de resistência e também em alguns momentos da vida dela, ela se vestia como homem. Desde pequena, a Frida sempre teve uma saúde muito debilitada, então quando ela tinha 6 anos, ela teve poliomielite, que a gente conhece como paralisia infantil, e só para dar uma explicação bem rápida. Basicamente, ocorre uma paralisia dos membros e vai ocasionando uma atrofia. Então, a Frida teve isso na perna dela, o que lhe deixou uma sequela no pé. Basicamente, ocorre uma paralisia dos membros, então vai gerar uma atrofia naquele membro, que no caso da Frida foi a perna, e isso lhe ocasionou uma sequela no pé dela. A Frida cursou faculdade de medicina na melhor faculdade de medicina do México, que chama La Preparatória. E quando ela tinha 18 anos, ela sofreu um acidente no ônibus onde ela estava. Que basicamente o ônibus se chocou com um bonde e foi, acredito que assim, um dos piores momentos da vida da Frida. Inclusive, essa cena é muito bem retratada no filme Frida, que conta a vida dela. É um filme incrível, eu recomendo muito que vocês assistam. Infelizmente não tem mais a Netflix, eu fui assistir hoje de novo e não tinha mais, mas acredito que vocês encontram em outras plataformas. Esse acidente do ônibus foi muito grave e eu acredito que tenha sido um dos piores momentos da vida da Frida, pois no acidente um dos veículos que colidiu, o para-choque entrou nas costas da Frida, lhe ocasionando uma fratura de pelve, fraturou 3 vértebras da coluna dela e, consequentemente, lesionou a medula espinhal. Ela teve o ombro deslocado, uma fratura de clavícula, uma fratura no fêmur. Ela também teve 2 costelas fraturadas e o pé totalmente esmagado. Devido ao acidente ter sido muito grave e ela teve que passar por várias cirurgias e também passou por muito tempo deitada, o que acabou deixando ela deprimida. Mas como a Frida era uma mulher incrível, ela viu a beleza na tragédia e foi aí que ela começou a pintar. Só pra vocês terem uma ideia, uma frase que ela disse foi: por eu ser jovem, o infortúnio não assumiu o caráter de tragédia. Eu sentia que eu tinha energia suficiente para fazer qualquer coisa em vez de estudar para virar médica, e sem prestar muita atenção comecei a pintar. Ela tinha uma relação muito boa com seu pai, então o seu pai projetou o mecanismo, adaptou a cama dela para que ela pudesse
se pintar deitada e também colocou um espelho em seu teto para que ela pudesse fazer os autorretratos dela. A obra da Frida, ela é composta principalmente por autorretratos e inclusive eu recomendo muito que, caso você não tenha visto nenhuma obra dela, coloca no Google. Os quadros dela são assim incríveis porque fogem do realismo, fogem do natural, fogem do comum. Eu admiro muito isso nela, porque, pra você ter uma imaginação, uma inspiração daquela para criar aqueles quadros. Eu vou deixar alguns na tela passando. Não é qualquer pessoa, tem que ser muito, muito boa. Após vários meses se recuperando e também realizando tratamentos extremamente dolorosos, ela se recuperou e foi estudar desenho e modelagem na Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México em 1928. E com isso ela também se filiou ao Partido Comunista Mexicano, onde ela conheceu Diego Rivera, que foi um importante pintor do muralismo mexicano. A Frida se casou com Diego em 1929, quando ela tinha 22 anos e ele tinha 43. O relacionamento deles é um pouco incomum, vamos dizer, e basicamente eles se diziam que tinham um relacionamento aberto. Porém, o Diego, ele não queria saber se a Frida tinha se relacionado com homens, mas ele super incentivava ela a ter relacionamentos com mulheres. Enquanto isso, o Diego ficava com quem ele quisesse. Isso é um pouco tenso, né? Porque a gente já pode ver que era um cara machista que também fetichizava o fato do relacionamento lésbico. E também ele invisibilizava o fato da Frida ser bissexual. Isso é um assunto delicado, pois essa invisibilização da bissexualidade ocasiona aquele pensamento de que quando mulheres estão ficando com mulheres não importa, como se fosse uma brincadeira, enquanto quando ela fica com homem é problemático, porque o Diego não gostava, o Diego ficava putinho, ou seja, se a Frida pegava mulher, tudo bem, se a Frida pegasse homem, aí ele ficava bravo. Após 10 anos de casado, ou seja, em 1939, a Frida passa por um dos momentos mais difíceis de sua vida, pois ela encontra Diego na cama com sua irmã. E podemos dizer até que o relacionamento de Frida e Diego era um relacionamento abusivo, porque inclusive isso é retratado no filme. Após esse período de traição do Diego, a Frida, ela termina e volta com o Diego diversas vezes. Inclusive, ela fala que ela sofreu 2 acidentes na vida dela. Um foi o do ônibus e o segundo foi conhecer o Diego. Afinal, ela não conseguia sair daquele relacionamento abusivo por conta de amar demais aquele homem. E acaba sendo um pouquinho delicado esse assunto do relacionamento abusivo, porque isso acontece até hoje, e naquela época o relacionamento do Diego e da Frida era visto como algo legal, pois era 2 pintores com suas carreiras em ascendência, que tinham um relacionamento liberal, só que na verdade era uma mulher incrível, sofrendo por um cara que fazia muito mal a ela e ela não conseguia se afastar dela por conta desse amor intenso. Gente, queria falar outra coisa aqui. Um dos caras com que a Frida se relacionou não foi ninguém menos que Leon Trotsky. E outro ponto delicado da vida de Frida é que ela queria ser mãe, porém, por conta do acidente que ela sofreu no ônibus e por ter tido a fratura de pelve, ela teve uma lesão no útero e nos ovários, impedindo com que ela gerasse uma criança. Ou seja, as 3 gestações que ela teve, ela perdeu todas. E ela retratou isso em diversas pinturas e, inclusive, ela fala: a pintura tem preenchido minha vida. Perdi 3 crianças e uma série de coisas que poderiam ter preenchido essa vida miserável. A pintura substitui tudo. Eu acho que não há nada melhor do que meu trabalho. O ano de 1939 foi muito marcante para a vida de Frida, pois ela passou a ser reconhecida mundialmente e também ela teve, finalmente, seu divórcio com Diego. Ela fez sua primeira exposição em Nova York, depois em Paris, e através dessas exposições, diversos artistas super renomados da época, como Picasso e Kandinsky, conheceram o trabalho de Frida, começando a elogiá-la. Eis de que o Louvre, Museu do Louvre, em Paris, comprou uma obra de Frida. Mas lembra que eu falei que a saúde da Frida era bastante frágil? Então, em 1940, a saúde dela fica bem debilitada, necessitando de uma internação. Eis que Diego Rivera aparece no hospital e os dois decidem reatar o relacionamento. Em 1942, a Frida começou a dar aula de artes
na Escola Nacional de Pintura e Escultura, fundada na cidade do México. Em 1950, a Frida começou a ter algumas complicações por conta da poliomielite que ela teve na infância. Em 1953, aquela perna que ela havia uma sequela necessitou ser amputada por conta de uma gangrena. Porém, no mesmo ano, em 1953, suas obras estavam na Galeria de Arte Contemporânea da cidade do México, ou seja, seria sua primeira exposição no México. Só que, como ela estava com a saúde bem debilitada por conta da amputação de sua perna, ela não poderia ir para a exposição. Logo, Frida, rebelde do jeito que era, fez com que levassem sua cama, onde ela estava deitada, até a sua exposição, pois ela não poderia perder aquilo. E por conta dessa amputação, a Frida elabora a sua frase, que é uma das mais famosas, que é: "Peço para que eu os quero se tenho asas para voar". Em 5 de julho de 1954, Frida pinta seu último quadro, que é aquele quadro das melancias, onde está escrito "Viva la vida". Em 13 de julho de 1954, 8 dias depois de pintar o seu último quadro, Frida é encontrada morta, pois estava se recuperando de uma pneumonia e, infelizmente, ela desenvolveu uma embolia pulmonar por conta desta pneumonia. E por conta dessa embolia, ela faleceu aos seus 47 anos, ou seja, muito, muito nova. Agora eu queria falar um pouquinho responder algumas perguntas e esclarecer algumas coisas, porque quando eu fiz o vídeo da Frida no meu cara a cara e coloquei lá no TikTok, teve muita gente fazendo aquelas críticas nada construtivas, falando: "Nossa, tá fazendo um cara a cara de mulheres incríveis e tá colocando Frida Kahlo". Esse foi um dos comentários mais suaves, né? Porque tem aquelas pessoas que não sabem comentar sem ofender as pessoas, sem xingar. Mas enfim, vamos lá. A Frida, gente, ela foi uma defensora dos direitos das mulheres. Logo, ela se tornou um símbolo feminista. E muitas pessoas falam que a Frida não era feminista por conta do relacionamento que ela tinha com o Diego. Mas se você for parar pra pensar, mesmo tendo vivido tão pouco, ela revolucionou o mundo da arte como mulher e com os quadros que ela pintava, que teoricamente eram totalmente fora do comum. Então, ela tinha uma inteligência artística absurda para aquela época, que talvez nenhuma pessoa tenha chegado aos pés de Frida Kahlo como artista naquela época que ela viveu. E também, se você for levar em consideração, ela é uma mulher de muita, muita força, porque, olha por quanta coisa que ela passou na vida dela. Ela foi uma mulher que teve a saúde debilitada por quase toda a vida dela, teve poliomielite na infância, sofreu um acidente gravíssimo que ocasionou sequelas pro resto da vida dela, queria engravidar, mas não podia, teve sua perna amputada por conta de gangrena, faleceu muito nova por conta de uma embolia pulmonar, viveu um relacionamento abusivo e mesmo assim, mesmo passando por todos esses perrengues, ela nunca desistiu, sabe? Ela continuou pintando e ela acreditava no seu trabalho e ela lutou para ser reconhecida e ela pintava a cada dia mais, querendo revolucionar o mundo da arte. Então, ela é uma mulher que ela representa outras mulheres, porque ela estava literalmente passando por várias coisas que poderiam influenciar na desistência dela, mas mesmo assim ela lutou para conseguir o seu espaço em meio a tanta desgraça, sabe? Então isso é uma mulher de força, isso sim representa o feminismo. Mulheres lutando por aquilo que acreditam, mulheres lutando por um mundo melhor para serem reconhecidas. E outra coisa, em um dado momento da vida da Frida, ela criou um movimento para as mulheres se ajudarem. Então, por exemplo, uma jornalista falava de uma pintora e essa pintora pintava uma atriz famosa, por exemplo. E aí, isso gerou uma união entre as mulheres daquela época, acabando com aquela rivalidade que infelizmente existe até hoje. Então, se você for ver, ela praticou um dos atos que a gente prega no feminismo, que é a união das mulheres, que as mulheres unidas, elas são mais fortes. Então, é por isso que a Frida ela é um símbolo feminista. Então esse foi o vídeo sobre Frida Kahlo, eu espero muito que vocês tenham gostado, vou pedir para que vocês me sigam nas minhas redes sociais, tá na descrição do vídeo. Esse foi o resultado final, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, se inscrevam no canal e tchau!